Hello, muchachos! Eu saí de casa quando eu tinha 18 anos. Eu morei com amiga, morei só, e essa minha experiência me fez ser mais desprendida com relação a mudar de cidade. Adaptação não, mas mudar de cidade sim. Mas existem outros perfis. A Ioana, nossa entrevistada de hoje, ela é goiana, foi junto com a família morar em Brasília e desde então só mudou os móveis do quarto, segundo ela. E aí veio a decisão de mudar de cidade, ir para o Rio de Janeiro. Como terá sido essa experiência para ela? Muito obrigada por topar participar e contar um pouco mais da sua história aqui para gente. Obrigada a você. O que a gente conversou, né? É sempre bom porque a gente pode impactar algumas pessoas que estão naquele momento assim de meu Deus, não vai dar nada certo. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Você sempre morou com a sua mãe, né? Goiana, foi para Brasília, sempre morou com ela. Você até brinca que a única mudança que você fez era os móveis do seu quarto. Como que nasceu essa decisão de ir para o Rio de Janeiro? Me conta. Então, Tami, na verdade, assim, eu acho que a gente normalmente faz essas coisas impactado por alguma emoção, né? Que no meu caso foi a paixão. Então, eu conheci o meu atual marido num carnaval na Bahia. E a gente ficou 7 meses namorando à distância, né? E nesse período, no finalzinho de 2013, eu estava me formando na faculdade. E aí eu conversei com ele e falei, cara, assim, não tem condição. Ou a gente fica junto de fato, ou é melhor a gente terminar. Porque você acaba não conseguindo fazer coisas que o casal faz, né? E aí, um exemplo disso é que você não vai pra festa porque você não tá naquela vibe mais de festa. Você quer ir pro cinema, mas você não tem quem vá com você pro cinema. Então eu falei pra ele, e aí? Ou vai ou racha, porque a gente acabava se vendo só uma vez por mês, né? Porque ou eu fazia a ponte aérea Rio-Brasília, ou ele fazia, né? E aí eu comecei a procurar emprego, eu já teria que procurar emprego porque eu era estagiária, e aí eu teria que procurar emprego na minha área. Eu falei, cara, vou procurar no Rio. E consegui o emprego no Rio, e aí já facilitou um pouco mais as coisas, né? Talvez se eu viesse desempregada eu não teria vindo com medo, assim, do novo. E consegui um emprego no Rio e vim. Então, assim, tudo foi muito motivado pelo meu esposo, né? Que na época era meu namorado, virou noivo, tudo muito rápido, assim. Então, eu vim mesmo para poder ficar com ele, porque ele não poderia ir, que ele já tinha um emprego aqui. Então, eu acabei vindo, porque eu já tinha emprego e tal, mas foi única e exclusivamente por causa dele. É o amor. E como é que foi a sua pré-mudança, assim, o seu sentimento pré-mudança? Porque você estava saindo da sua casa, da casa da sua mãe, você estava indo para trabalhar, né, um novo emprego, e você estava mudando de cidade, assim, sabe? Muitas coisas novas e acontecendo na sua vida. Como que você estava se preparando e como que você sentiu essas mudanças? Então, Tami, assim, eu sempre fui muito, não sei se seria aventureira a palavra, mas eu sempre gostei muito de coisas novas, de saber como que são as coisas. Então, para mim estava sendo tudo maravilhoso, né? Você é apaixonada, indo morar com a pessoa. Só que quando bateu a realidade assim, de tipo, você vai largar as asas ali da sua mãe, você vai para uma nova cidade sem nenhum amigo, porque eu não tinha ninguém, eu tinha ele só. Eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Você vai começar num emprego novo, numa cidade nova, numa casa nova, pagando suas contas, tudo novo. Eu achei que estava tudo bem, por causa da adrenalina. Só que uma semana antes de eu vir, eu comecei a ficar nervosa. Eu ainda não sabia que eu tinha ansiedade generalizada. Então, assim, eu comecei a ficar muito ansiosa e tal. Quando foi uns 2 dias antes de eu vir, eu tive muita febre, muita febre. E aí eu fui até pro hospital. Aí no hospital o médico falou que eu estava com meningite. Aí eu falei, meu Deus, que ótimo, né? Só que aí ele pegou e me mandou para casa. Se fosse meningite, eu nem poderia ter ido para casa, mas tudo bem. Ainda bem que ele me mandou para casa.
E aí, no outro dia, minha mãe falou, não, vamos num outro hospital. E aí, a primeira pergunta que o outro médico fez, ele falou, você está passando por algum momento de muito estresse, muita ansiedade? Aí eu falei, sim, amanhã eu vou embora para o Rio de Janeiro. Aí ele, cara, você não tem nada, é só emocional. Então, assim, a adrenalina estava me movimentando ali, só que quando eu percebi que, cara, é real, eu não vou ter mais a minha mãe, eu não vou ter mais os meus amigos, eu vou ter que começar tudo do zero. Aí me deu essa ansiedade, sem eu saber que era ansiedade, né? Mas eu falei, eu vou assim mesmo e vamos. Chegar lá, tem médico, tem hospital, eu resolvo o que tem que resolver. Enfim, deu certo. E o seu início, assim, no Rio de Janeiro, Iô? Porque, assim, eram novidades, né? E você já estava com esse quadro aí de ansiedade e você estava lá conhecendo as coisas, né? Porque uma coisa é você conhecer uma cidade como turista, outra coisa é você morar na cidade, a sua visão é diferente. Como é que foi esses primeiros meses para você? Então, no início, Tami, assim, eu confesso que eu achei tudo muito diferente, né? Porque a gente está falando de um mesmo país, só que a gente está falando de culturas muito diferentes. Quando a gente viaja a turismo, a gente não consegue perceber com tanto detalhe, sabe? E aí eu achei tudo muito diferente. A cultura é muito diferente. O, o que acontece na cidade é muito diferente. As horas que vão passando são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, assim, é tudo muito diferente, né? E aí eu lembro de um episódio que foi a primeira festa que meu marido falou assim: vamos no aniversário da minha amiga? Aí eu falei: vamos. E em Brasília, cara, as pessoas vão na esquina toda arrumadas, todas emperequetadas, todas. Falei: vamos. Botei uma calça pantalona, um salto deste tamanho, um cropped e enchi a cara de maquiagem. Quando eu cheguei lá, sabe quando você fala assim: o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Eu quero ir embora desse lugar. E assim, homem não tem esse feeling para essas É, coisas, né? Então eu me arrumei e ele, não, vamos, tá ótimo. Quando eu cheguei lá, Tamiz, todas as garotas, todas, de rasteirinha, vestidinho soltinho, sem um rímel no rosto. Eu falei assim, socorro, o que eu estou fazendo aqui? E aí, assim, é um choque de cultura que você fala assim, cara, não significa nada, mas significa, né? Porque você tá vendo ali. Então, isso já me mostrou, e eu já consegui perceber que aqui no Rio as coisas são mais leves. As pessoas são mais leves, as coisas são mais leves, a forma de levar a vida é mais leve. A sensação que eu tenho é que em Brasília é muito mais cobrança, muito mais status, muito mais. é, as pessoas avaliam ali o que estão vendo, sabe? Elas não avaliam o resto, é o que está vendo. E aí foi basicamente isso, assim, esse choque de cultura para eu ir me adaptando aos poucos. qual foi o período, o momento, assim, que você falou assim, ou não, né? Que você estava adaptada, que assim, que o Rio de Janeiro passou a ser realmente o seu lar, e qual foi a contribuição do seu esposo para isso? Não consigo te falar assim um time exato, mas eu lembro exatamente da mesma situação numa festa em Brasília, que foi a despedida de solteiro de uma amiga minha. E aí eu cheguei lá, tipo, toda largada. Aí eu falei, opa, acho que eu já estou pertencente ao Rio. Porque toda largada, assim, né? A forma de dizer. Mas eu não consigo te dizer, assim, um período, quando foi, quando não foi. Eu acho que eu me adaptei rápido, assim, porque eu consigo conversar com as pessoas que eu não conheço, né? Eu consigo criar relações com quem eu não conheço. Então, assim, eu acredito que foi mais fácil do que eu imaginei que fosse. Então, não sei te dizer assim um tempo. Mas já são 10 anos, né? Então,
Eu já tô mais do que carioca, assim, eu digo. Tá com Carioca sotaque já, Will. chupi. E o engraçado é que aqui as pessoas percebem que eu não sou daqui. Elas conseguem perceber essa diferença. De, cara, tu não é do Rio, não, né? E quando eu vou para Brasília ou para Goiânia, as pessoas, mas você já tá puxando S. Então fica aqui aquela coisa ali meio misturada, meio. Da onde eu sou, né, Iô? Da onde eu sou. É, Eu conversei com muitas pessoas, Iô, que a gente, nesse processo de mudança, quando a gente não tem ninguém na cidade, fica mais demorado, porque até você conhecer as pessoas, e geralmente as pessoas que mudam, elas ficam mais próximas de outras pessoas que também mudaram, que estão vivendo o mesmo momento. Você não, você já tinha uma pessoa no Rio de Janeiro que eu acredito que te introduziu às pessoas que já moravam no Rio de Janeiro. Isso facilitou de alguma forma? então, facilita, porque assim, tinha ele e toda a família dele, né? A família dele e ele me acolheram muito bem. Assim como os amigos dele, que hoje são os meus amigos. Então, assim, eu acho que quando você tem alguém, te facilita no sentido da solidão, né? De que, por exemplo, eu estava sentindo a falta da minha mãe e da minha avó, só que em contrapartida eu tinha ele e a família dele. Então, assim, isso facilita você não se sentir ali tão sozinho, você não pensar, falar assim, não, eu vou voltar porque eu não aguento mais ficar sem ninguém. Mas eu acho que se não fosse ele, eu não teria ficado tanto tempo. E aí, assim, eu lembro que no início, o que eu senti mais falta de tudo, foram dos meus amigos. Da forma como eu me divertia com eles, do colo, do abraço, de estar junto, de não estar. Então, assim, eu senti muita falta dos meus amigos. E aí eu fui continuando porque eu estava com ele, né? E até você conseguir criar laços de amizade mesmo. Não estou falando de colega, estou falando de amizade. Eu sou muito chata em relação à amizade, assim, sabe? Então, até você conseguir criar esse laço é muito complicado. Tem uma amiga minha daqui que ela, até hoje, ela fica com raiva de mim. Porque ela fala, cara, você falou que eu era sua amiga só quando o Davi nasceu, em 2017. Já tinham 3 anos que você estava aqui. E a gente se conhecia desde o primeiro dia. Aí eu falei, porque assim, a amizade pra mim é uma coisa muito séria. Eu sabia que eu tinha ali as pessoas, mas não com tanta confiança, né? Vamos dizer assim. Então, assim, hoje, 80% dos meus amigos vieram por causa do meu esposo, né? E aí, esses outros 20% eu fui criando relações nos trabalhos que eu fiz, criando amizades, né? Mas, assim, os amigos, amigos mesmo, que eu tenho mais confiança, mais proximidade, vieram todos do meu esposo, né? Eu me tornei amiga dos amigos dele mesmo, das esposas dos amigos. Então, às vezes eu fico relacionando isso com mulher de jogador de futebol, né? Que as amigas dela são sempre as esposas dos amigos, dos outros amigos ali. Mas eu acho que se não fosse ele, eu não teria continuado, não. Porque é muito difícil você não ter uma base, né? Teve uma época que a gente não ficou junto durante 4 meses. E foi muito difícil, porque eu não tinha ninguém. Eu lembro que um dia eu passei mal, fui para o hospital. E aí o médico falou: não, você vai ter que ficar internado. Eu falei: não tem como. Aí, então você vai ter que assinar um documento. Eu falei: com certeza, porque não tem condição de eu ficar internada numa cidade sozinha, sem ninguém. E aí, assim, minha mãe vem, só que não vem com frequência, né? Ela vem uma vez, vem outra. Agora que ela se aposentou, talvez ela venha mais. Mas na época ela ainda trabalhava, então não tinha como ela viver a vida dela em função da minha. Mas deu tudo certo. Acho que se não fosse ele, eu não teria continuado aqui. Tanto que quando a gente parou, eu estava pensando em voltar realmente. Sim. E a gente, quando a gente fica mais velho, né, a gente fica realmente mesmo mais criterioso para saber quem que a gente quer do nosso lado. Ainda mais com relação à amizade, assim, que amizade, eu acho que não é muito, não é ter muitos amigos, é ter amigos de qualidade, assim, que eu falo, sabe? Amigos de confiança. E realmente, quando você fica mais velho, você fica mais criterioso. Quando você está mais jovem, né, você quer ter excesso, assim, sabe? Mas quando você está mais velho, você fica criterioso, porque você quer uma pessoa para contar realmente, né? Sim, também, assim, eu acho que
o Rio contribuiu muito para isso na minha vida, né? Porque eu acho que um dos piores momentos que eu passei foi aqui, quando eu fiquei desempregada depois de tudo isso. E aí, assim, eu pude ver quem realmente eram os meus amigos, sabe? E aí é o que você falou, você consegue contar numa mão, assim, quem tá do seu lado. Porque é muito fácil, na hora do oba-oba, tá todo mundo ali, uhul, vamos, não sei o quê. Só que quando você precisa, de fato, é que você fala, não, realmente, esse é meu amigo. Então, assim, é o que eu até falo, né? Eu não sei se esse período que eu passei aqui de desemprego, de dificuldade financeira, de tudo, se eu teria esse apoio em Brasília. Eu acho que talvez de uma pessoa só, que hoje é madrinha do meu filho. Então, assim, eu não sei se eu teria esse apoio em Brasília, porque a sensação que eu tenho, e aí eu posso estar até falando besteira, mas é que as relações aqui são mais profundas, sabe? São mais. Em Brasília é muito. Não é que seja superficial, mas eu acho que em Brasília as pessoas enxergam muito o que tem por trás, tem uma cobrança muito alta de você ser um concursado, você ter um bom emprego, você ter um carro do ano, você, sabe? Então, eu acho que isso torna as coisas muito superficiais. E aqui não, aqui é a sensação que eu tenho, tá? Pode ser que outras pessoas não tenham essa sensação. Mas, para mim, eu acho que aqui as relações são mais verdadeiras. Entendo. E você comentou aí a questão do que você teve um momento que você ficou desempregado. Como que é o profissional em uma cidade nova? Porque você foi como jornalista, né? Você tem formação no jornalismo, mas você teve uma transição de carreira, né? Você acredita que a cidade, você vai com uma percepção e a cidade ela te mostra que o caminho, olha, o caminho não é esse, você vai ter que mudar o rumo. Você acredita que aconteceu isso? Então, também eu vim como jornalista, né? E assim, eu já não estava feliz no, no jornalismo, não, eu não conseguia mais me enxergar naquilo, sabe? Quando eu falo que, nem é esse o intuito do canal, mas eu falo que com 17 anos, eu entrei na faculdade com 17, a gente ainda é muito novo para escolher o que a gente quer fazer pro resto da vida. Então, eu acho que automaticamente a vida vai te fazendo enxergar e ir mudando. Mas eu vim como jornalista, mas eu já não me enxergava mais, eu não era feliz fazendo aquilo, né? E aí eu lembro que eu li uma frase, eu acho que do Steve Jobs, se eu não me engano, que fala que, assim como no amor, quando você encontrar o emprego do seu coração, você vai sentir. E fiquei desempregada. Então, assim, foi ruim, mas foi essencial, né? É, e aí eu comecei a tentar me movimentar. Eu não conhecia tanta gente, então eu tinha que ali tentar, né? E aí eu comecei do zero. Falei, cara, eu vou começar do zero. Comecei a mandar currículo, currículo, currículo. O primeiro emprego que eu tive depois do jornalismo foi até uma ex-gerente minha de uma loja de Brasília que me indicou, né? E aí eu fui, era atendimento ao cliente. Para mim, aquilo doía muito, porque assim, eu era assessora parlamentar. E aquela cultura de Brasília ainda estava um pouquinho entranhada ali, de tipo, você largar um cargo que você tem status para você ser atendente no aeroporto. Então, isso mexia comigo. Só que hoje eu enxergo como essencial, porque se não fosse isso, eu não teria chegado onde eu estou hoje, né? E percebido que eu sou feliz fazendo atendimento ao cliente, que é o que eu gosto de fazer. E aí eu fui para esse primeiro emprego, saí porque eu não o horário eu entrava 5 horas da manhã. E aí aqui no Rio, assim, por mais que eu fosse de carro, é perigoso, né? Porque você tem que passar por ruas que não são tão seguras. Então, assim, aí eu não aguentei, pedi para sair. E aí depois trabalhei no escritório de advocacia, de advogados, que foi bom também para eu ter conhecimento, conhecer pessoas. E depois entrei para a Localiza.
Quando eu entrei para Localiza, eu lembro que eu falei assim, ixi, nem sei se podia falar nome aqui. Quando eu entrei para Localiza, eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou entrar aqui, vou ficar um ano no máximo e vou procurar outra coisa. Só que eu lembro até hoje que em todas as minhas orações eu falava assim, Deus, eu só quero que você me coloque numa multinacional que eu tenha oportunidade de crescimento. O resto eu vou me virar. E aí foi acontecendo, né? E aí eu me descobri no atendimento ao cliente. Hoje sou muito feliz sendo supervisora, mas talvez se eu tivesse em Brasília isso não teria acontecido. Eu teria seguido aquela linhagem de estudar para concurso, fazer concurso, por mais que você não esteja feliz, você tem que estar ali porque é um emprego que te dá estabilidade financeira. E aí, provavelmente eu teria seguido nessa linha, porque eu acho que o ambiente que você tá, ele interfere muito. A cultura que você tá, ele interfere muito nas suas escolhas, né? Então, assim, e aqui eu sempre tive muito apoio, assim, meu esposo, eu falo que ele é sensacional, porque ele sempre me apoiou no que fala assim, cara, faz bem pra você, você tá feliz? Então é isso que você vai fazer. Não tem aquela coisa de que não, você precisa ter um emprego e ganhar dinheiro, não. Tá te fazendo bem? Não tá te fazendo bem? Então sai. A gente vai dar um jeito, como a gente sempre deu, vai ser difícil, não vai. Então, assim, eu acho que quando você tem um apoio é mais fácil. E quando a cultura do lugar te ajuda. E com relação ao seu amadurecimento, Iô, eu conversando contigo, a gente teve o contato no período de faculdade, né? A gente fez faculdade juntos. E eu conversando com você, assim, eu vejo, nossa, que pessoa madura, assim, sabe? Que a gente tem um amadurecimento quando a gente faz mudança, todas as mudanças na nossa vida, todas as experiências, né, elas contribuem para o nosso amadurecimento. E você consegue elencar, assim, as contribuições que esse processo de mudança de cidade, você sair da casa da sua mãe para morar, dividir uma casa com seu esposo, você teve filho aí no Rio de Janeiro, e essa mudança de carreira, quais foram as contribuições, assim, na sua vida? Tami, eu acho que, assim, só coisa positiva. Não, eu digo que eu acho que se eu ainda estivesse em Brasília, eu não teria mudado como pessoa. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que veio há 10 anos atrás. Então, assim, eu mudei como pessoa, eu mudei a forma de enxergar as coisas, eu mudei a forma como eu lido com o ser humano, né? Então, assim, eu mudei muito, 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 muito. E quando eu falo que se eu estivesse em Brasília isso não teria acontecido, eu acho que justamente por isso, pela cultura do lugar, né? Normalmente as pessoas falam, o Rio de Janeiro é muito perigoso, o Rio de Janeiro é isso, o Rio de Janeiro é aquilo. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer as pessoas do Rio de Janeiro e viver o que eu vivi, não viver o que eu vivi de fato, né? Mas conhecer a fundo uma cultura, você vai perceber que é muito diferente, né? Parece que as pessoas aqui são mais acolhedoras, não tem aquela relação tão fria que tem em Brasília. E aí, talvez por Brasília ser uma cidade concurseira, muitas pessoas vão dos lugares para lá sozinhas. Então, assim, fica todo mundo muito fechado. Aqui não, é todo mundo muito comunicativo, né? Eu costumo falar que aqui você vê gente na rua o tempo todo. No Rio, em Brasília você não vê gente na rua o tempo todo, você vê carro, mas gente você não vê. Então, assim, eu amadureci muito, eu aprendi muito e eu sou uma pessoa completamente diferente, assim, da forma como eu vejo a vida, da forma como eu vejo as pessoas. E tenho certeza que se eu tivesse lá ainda, eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje. E eu falo também que eu tive a mudança, amadureci mais, essa percepção sobre as pessoas que você teve, eu também tive. Percepção sobre o meu comportamento também, a minha capacidade, sabe? Só que assim, gente, né, nem sempre foi assim. A gente meio que passou por algumas situações para a gente construir essa mentalidade, né? É bom que você fale também, nem sempre foi uma maravilha, são flores, não. A gente passa por perrengue e é o processo. A gente passa por processos e a gente tem que aprender com eles, né, Iô?
E eu acho que é isso que faz a gente amadurecer, né, Tami? Assim, se fosse tudo mil maravilhas sempre, a gente não amadureceria, a gente seguiria estagnado ali. Então, assim, é o que eu te falei, eu passei por desemprego, eu passei pela falta de amizades que eu não tinha aqui, que eu tive que construir, eu passei pela adaptação da cidade mesmo. Então, assim, teve um momento que quando eu vim para cá, eu morei num bairro que até então era tranquilo. E quando meu filho nasceu, começou a ter muito tiroteio. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso sair daqui. Foi dos momentos que eu pensei, não, não quero ficar aqui em Brasília, eu nunca ouvi um tiro, não tem condição. Eu tava ouvindo tiro de fuzil aqui. E aí eu consegui me mudar. Então, assim, eu acho que tudo isso vai fazendo a gente amadurecer, vai fazendo a gente ter humildade. Eu acho que quando você muda de cidade, que você vai para um lugar que você não conhece ninguém, que você não tem ninguém, e quando eu falo não tem ninguém, assim, eu não tinha ninguém meu. Eu tinha o meu esposo, mas meu ali eu não tinha ninguém. Você aprende a ser humilde. E em Brasília eu não tinha humildade. Assim, era uma das últimas coisas que tinha na minha vida. Não porque eu queria, mas porque o ambiente, a cultura me faziam aquilo. Eu sempre tive a sensação de, tipo assim, cara, eu não vou precisar de ninguém. Eu vou me virar. Só que, na verdade, aqui eu aprendi que sim, eu preciso das pessoas. Sim, eu preciso ser humilde. Então, eu acho que o meu maior ganho foi isso. Eu ter me tornado uma pessoa humilde. Porque quando você é humilde, você consegue fazer relações, você consegue enxergar as coisas de uma forma melhor, você consegue ser mais grato por tudo. Então, se eu zerasse a minha vida hoje, eu já estaria feliz só de ter humildade. Então, assim, para você amadurecer, você precisa ser humilde. Porque aí você começa a entender que sim, você precisa das pessoas. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha status, por mais que você tenha o carro do ano, a roupa do ano, o celular do ano, você vai precisar das pessoas. Porque isso não vai te dar amizade, isso não vai. Pode até dar, mas é o que eu te falei, aquelas amizades superficiais. Então, assim, isso tudo eu aprendi aqui. Aí, ó, que bacana, sabe, saber realmente do seu amadurecimento e saber que quem vive esse processo de mudança, eu acho que tem isso muito característico, sabe? Esse discurso de amadurecimento, que a gente não tem como não amadurecer mudando de cidade. E parece que você, assim, são suas escolhas, suas decisões, sabe? E olha que eu tive um perfil diferente do seu, porque eu saí de casa com 18 anos e aí já tinha esse perfil, não, tem que fazer dar certo, tenho que fazer dar certo. E você saiu da sua mãe lá com esse perfil de tem que fazer dar certo, mas você tinha aquele acolhimento, né, em Sim. Brasília, e você foi lá, tipo, vamos lá, Rio de Janeiro, tô chegando, me receba aí com o que tem que vir. E eu acho que, assim, o que me deu muita segurança é que quando eu saí, eu lembro que minha mãe me deixou no aeroporto e aí ela falou assim: se nada der certo, eu tô aqui. Então, eu acho que isso dá segurança, né? Eu sei que nem todo mundo vai ter esse apoio. Eu conheço colegas que, assim, não tiveram nenhum apoio dos pais, né? Eu acho que isso dá uma sensação de segurança de você falar que não, eu vou. E se nada der certo, eu tenho ali um ponto de apoio. Mas sempre vai dar certo, né? Eu acho que quando você se acostuma, você se adapta, vai dar certo. Eu digo que hoje, assim, eu só volto para Brasília e Goiânia por um caso assim, ó, meu Deus, porque eu me acostumei com o Rio. E eu fico até falando para minha mãe e para minha avó, eu falo, gente, vem morar no Rio. Elas, Deus me livre, porque assim, já estão mais velhas, né? Não tem mais aquela adrenalina, aquela coisa. Mas eu só volto por um acontecimento assim que me tire totalmente do eixo. Porque assim, eu me acostumei muito com as pessoas, com a rotina, com 2 horas e meia de trânsito. É, com ter que gastar um tempo absurdo para ir para o trabalho. Quando eu vou para Brasília e para Goiânia, eu falo, nossa, o trânsito aqui é calmo, né? É tranquilo. Porque aqui a cidade é agitada o tempo todo. O tempo todo. E essa questão, Iô, assim, tem as diferenças entre o Rio e Brasília, né? Aqui eu também percebo muita diferença entre João Pessoa e Brasília.
e a sua percepção com elas, porque realmente as pessoas, quando falam no Rio de Janeiro, as pessoas associam muito essa questão da violência e tal. E eu acredito que você, quando foi para o Rio de Janeiro, você deve ter ouvido alguma coisa assim, poxa, o Rio de Janeiro, vai sair de Brasília para o Rio de Janeiro. Como é que você lidou com isso? Como é que você lida com isso, assim, sabe? Então, assim, eu acho que perigo tem em todos os lugares, né? Quando a gente fala de Rio, é muito que sai na mídia. Sim. Mas graças a Deus, o máximo que eu passei, o máximo, né? É que eu me acostumei, foi a questão do tiroteio de onde eu morava. Mas, assim, quando você vive isso aqui, você entende, né? Como que funciona o negócio. É claro que a gente toma alguns cuidados, né? Que eu não tomaria em Brasília, por exemplo. Meu carro é todo filmado. Ele tem isso filme G5 em todas as partes do carro. Por quê? Porque eu ando muito sozinha à noite. Então, assim, eu vou tomar um cuidado maior com isso. Mas não que em Brasília não tivesse perigo, sabe? Mas eu acho que assim, você tem que saber onde você anda, o que você faz, em todos os lugares. Porque, assim, dependendo do lugar de Brasília que eu andar, vai ser perigoso, assim como no Rio. Então, quando você vai conhecendo a cidade, você vai conhecendo como que as coisas funcionam, que você se torna pertencente àquilo, fica mais tranquilo. É claro que tem alguns casos que, se você entrar numa comunidade, vai ter problema. Mas, assim, a gente sabe que eu sei que se eu entrar numa comunidade, eu não posso sair. Eu tenho que entrar, entrou, e ali você se vira para pedir informação, alguma coisa assim. Então, essas coisas você vai aprendendo, né? Quando eu vim, todo mundo falava, você é louca. Largar o Brasília, que é uma cidade super segura, para ir para o Rio de Janeiro. Só que, assim, é uma cidade como qualquer outra. Tem assalto, aqui é mais complicado porque tem a questão de milícia, né, tráfico, essas coisas assim. Mas nunca tive nenhum problema assim de, ai, nossa, quase fui assaltada, como eu já tive em Brasília. Só essa questão do tiroteio, mas a gente acaba se acostumando, né? Não deveria se acostumar, mas é a realidade que você está vivendo ali, então você aprende a lidar com aquilo, né? E muito ligado à cultura também. Eu falo assim, eu tive um colaborador que ele morava em uma comunidade e aí estava tendo um tiroteio absurdo, não sei o que. Eu falei, mas por que que você veio trabalhar? E aí ele falou assim, não, que eu tinha que vir. Eu falei, mas como que você sai de casa no meio do tiroteio entre a polícia e o tráfico? E aí ele falou assim, não, eu fui perguntando, aí os bandidos iam me falando, desce por aqui, vai por ali. Então, assim, eu tô falando isso para você entender como a cultura do negócio vai fazendo a cidade andar, sabe? Não é legal isso, mas é a cultura. Ele cresceu vendo aquilo, para ele tá tudo bem. Então, assim, eu não, graças a Deus, nunca tive nenhum problema aqui, espero não ter. E é isso, você vai se adaptando, vai se acostumando com o que é bom, com o que é ruim. Tem muito essa questão quando você muda de cidade e quando a cidade não tem muito essa divulgação da mídia de violência, você acha que está indo para um lugar perfeito, um paraíso que não acontece violência nem nada. Mas, assim, infelizmente não existe esse lugar aqui, sabe? Pela experiência que a gente tem aqui no país que a gente mora, né? Que tem esses cuidados que você tem que ter com relação a isso, você tem que ter em todos os lugares que você vai. Eu já entrevistei gente do sul do país, do centro-oeste, do sudeste, sabe? Então, todos têm que ter essa preocupação, sabe? Com relação à segurança, à atenção. Não vai ter nenhum lugar que não tenha violência, que não tenha assalto. Infelizmente, gente, não vai ter. Essa é a realidade, assim, sabe? Eu acho que cabe a gente não ir tão com essa ilusão, porque eu percebo muito as pessoas vindo para cá, sabe? Eu, para João Pessoa com essa coisa de, tipo, não, não acontece nada, é 100% seguro, sei que lá. Eventualmente vai acontecer como acontece em Brasília, como acontece no Rio de Janeiro, como acontece em Curitiba, enfim, sabe? Você tem que estar se precaver com relação a isso, sabe? Tomar seus cuidados. Gente, essa é a nossa realidade. Então a gente tem que, né? Não deveríamos estar acostumados com isso, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Evitar é, alguns horários, alguns lugares, porque a gente sabe que é mais propício a acontecer alguma coisa. Então, é lidar com isso, né?
Tami, assim, eu não diria nem que só no Brasil, eu acho que todos os lugares têm episódio de violência. Quando você vai povoando um lugar, né, quando você vai imigrando aquilo ali, trazendo pessoas, existem pessoas do bem e existem pessoas do mal. É. Então, assim como as pessoas boas mudam de cidade, as pessoas ruins também vão mudar. Então, assim, é você ter cuidado mesmo, cuidado que você teria que ter em qualquer outra cidade. Não tem como fugir muito disso. Em contrapartida, tem a parte boa, que você está ali perto da praia, que você está ali num dos maiores cartões postais do mundo. Então, assim, tem a parte boa. E, Mas assim, é eu, isso. para mim, então, eu não diria nem que essa foi a parte boa. Eu acho que a cultura daqui me abraçou mesmo. Então, assim, para mim, a melhor parte do Rio é a cultura mesmo, as pessoas, essa energia caótica. Você chegar no Mercadão de Madureira e ter 30 mil pessoas falando, passando ao mesmo tempo. Eu acho que isso que me abraçou. Mas eu acho que é isso, eu acho que você tem que contrapor, né? E eu colocar na balança as coisas positivas e as coisas que não são tão positivas e ver o que que, né? Qual que vai pender, assim, a balança para você, sabe? Eu acho que é isso. Sim, e assim como eu me adaptei ao Rio e não sairia daqui, eu tenho um casal de amigos que foram para Brasília e estão super felizes. Então, assim, eu acho que vai muito do que você escolhe ali, né? O que seu coração sente que te faz feliz. Então, tem lugares que algumas pessoas vão amar e tem alguns lugares que algumas pessoas vão odiar. E tá tudo bem que é sobre a sua história, sobre a sua vida, né? Eu falo, o meu esposo sempre fala que ele tem vontade de ir embora do Brasil. E eu falo, não, eu não tenho, porque eu sou muito ligada a essa cultura de gente, de estar ali, todo mundo junto, que é muito do Rio de Janeiro, né? Em Brasília você não vai ter esse negócio de esse calor humano. E aí eu imagino que lá fora também não seja assim. Eu falo, não, não quero, mas se eu for embora, em algum momento eu volto para contar. Volta assim, mulher. Oxi. Mas é bem isso que você falou, Iô. Você tocou num ponto que eu acredito que é o primordial, é a questão, é a experiência de cada um, sabe? A minha experiência é essa, a experiência de outra pessoa pode ser diferente, mas é porque somos pessoas diferentes, sabe? Eu tenho um desejo, eu tive o desejo de morar no litoral no Nordeste. Muitas pessoas não têm, mas esse desejo foi meu. Então a gente tem que parar de ficar julgando, criticando, sabe, as pessoas e os desejos e os sonhos dessas pessoas. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que evoluir com relação a isso, sabe? É ver aquela pessoa realizando o sonho dela e olhar não com julgamento, sabe? Mas olhar com cuidado, com empatia, sabe? Eu acho que a gente deveria ser um pouco mais assim, de vê-lo conquistando e realizando e dar força para isso. Ó, vai lá, sabe? E a gente tem as nossas experiências para divulgar, para externar, para que outras pessoas que estão pensando também em mudar ou para o Rio de Janeiro, ou para João Pessoa, que possam ter no nosso relato, né, uma visão de como é a cidade, né, como que foi a adaptação, né. Também, assim, uma coisa que você falou que eu trouxe muito isso para minha vida, né? Eu acho que não só em relação à mudança de cidade, eu acho que a empatia ela serve para tudo, porque as pessoas têm histórias diferentes, então elas vão ter escolhas diferentes, elas vão ter gostos diferentes. E isso é para tudo, não só para quando você decide morar em uma cidade. Se você vier para o Rio de Janeiro, pode ser que você odeie aquele tanto de carro buzinando, aquela coisa louca, ultrapassando o sinal, Ana. E ao mesmo tempo pode ter uma pessoa que vai falar assim, não, cara, eu adoro isso aqui. Então, assim, eu acho que é muito da história que cada um carrega, né? E quando você fala de empatia, é basicamente isso. Tá, e mais uma das coisas que eu aprendi estando no Rio. Já estamos aqui, ó, com humildade, empatia, amadurecimento. Pessoa muito melhor, Joana. Eu acho que, na verdade, eu acho que eu não diria nem só a mudança de cidade, né? Eu acho que quando você decide ser uma pessoa melhor, você aprende muito com tudo. Independente de onde você esteja, você. Acho que a evolução da vida é isso, é você querer ser uma pessoa melhor sempre. Sim. E para finalizar, Iô, deixa um conselho, alguma coisa que ajudou você nesse processo de tantas mudanças, mudança de cidade, mudança de carreira, mudança nessa questão de morar agora, dividir a casa com outra pessoa. O que que te ajudou e que você acha que pode ajudar outras pessoas que estão passando por esse processo? No começo vai parecer tudo caótico,
No começo vai ser tudo caótico, né? Mas aos poucos você vai alinhando as arestas, né? Você vai aprendendo a lidar com outra pessoa, você vai entendendo, assim, principalmente no casamento, quando você vai morar com outra pessoa, são duas pessoas de culturas totalmente diferentes, de criações diferentes que vão se juntar. Então, eu acho que, assim, o diálogo inicial é tudo. Você dialogar, falar o que te incomoda, o que não te incomoda, o que tá bom, o que não tá, é essencial para que você consiga viver ali com alguém. E em relação às demais coisas, sem ser só o casamento, é ter paciência, porque para você entender que aquilo ali vai passar. Pode ser que coisa X não dê certo, mas a coisa Y vai dar. Então, assim, quando você tem paciência nessa adaptação, é o essencial, porque aí você consegue ir enxergando as coisas melhor, sabe? E sempre que você vê alguma coisa que não está dando certo, tenta pensar em alguma coisa que deu certo, porque talvez aquilo te dê um pouco de força, né? Sempre que você pensar, ai, eu não queria mais estar aqui, pensa o que te motivou a estar ali. Então, assim, tem casos, claro, que as pessoas saem que porque tem que ir, vou embora porque eu tenho que ir. Mas normalmente é uma escolha. E aí, eu sempre falo isso, né? Cada escolha é uma renúncia. Você vai renunciar a algumas coisas que você vivia para viver coisas novas. E talvez essa coisa nova te faça muito melhor e te faça muito mais feliz, né? Então, assim, tenha paciência, tenha calma, que no final tudo vai dar certo. Você vai se adaptar ou não. E se você não se adaptar, tá tudo bem também. Você pode voltar para o ponto inicial, onde tudo começou, né? A cidade onde você começou. Então, assim, tenha paciência e respeite o seu limite, assim, respeita o que você está sentindo, respeita o que o seu coração está sentindo. E se não der certo, começa tudo de novo, né? Eu digo que a minha vinda para o Rio foi um começar de novo, porque eu tive que começar de novo num novo emprego, numa nova casa. E enquanto a gente está vivo, a gente pode começar de novo. A gente pode fazer dar certo de novo. Porque nem sempre tudo vai dar certo na maneira que a gente quer. Mas a gente tem a possibilidade de recomeçar, de fazer tudo de novo. A gente só não consegue fazer isso se a gente estiver doente, se a gente estiver morrido. Mas fora isso, a gente sempre vai conseguir fazer de novo. É aquela ideia que nada é definitivo, assim, né? Tirando, óbvio, tipo, a morte e tal, nada é definitivo e que você quer mudar de carreira, você tem como mudar de carreira, quer mudar de cidade, sabe? Você tem, sabe, é pensar que nada é definitivo e que você pode viver o novo sempre, sabe? É E eu questão acho que quando você muda de cidade também, desculpa, eu acho que quando você decide mudar de cidade, você já tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é coragem. Então, se você tem coragem, você vai, o resto vira fichinha, assim. é exatamente isso. E eu agradeço muito por você ter topado participar aqui da gravação do Sofá. Ah, claro, eu que agradeço de contar a minha história. Eu falei muito, né? E eu espero que as pessoas tenham coragem, sejam felizes. É o que eu digo, pessoa feliz não incomoda ninguém, traz um mundo melhor. Então, eu espero que quem não tem coragem tenha. E se não der certo, você começa tudo de novo e tá tudo certo. É isso, obrigada, Iô. Obrigada a você, Tami. Beijo. Beijo. E você, como foi o seu processo de mudança? Não mudou ainda? Como que está sendo essa preparação, hein? Divide com a gente, compartilha essa história aqui nos comentários e continue assistindo, acompanhando os episódios aqui do Sofás. E não se esqueçam de se inscrever no canal. É isso. Obrigada por estarem conosco. Tchau, tchau.